programa anterior, chegámos ao sul de Portugal, à cidade de Portimão. Convidamos você a mergulhar na história, nas suas praias e, claro, na sua gastronomia local. Um verdadeiro tesouro no coração do Algarve. E no programa de hoje vamos continuar pela região do Algarve. Esta região é muito mais do que praias incríveis. Sabia que antigamente a cidade de Portimão estava rodeada por uma muralha? Ou que os seus doces regionais são de origem árabe? Pois é, e ainda há muito mais por descobrir. Não perca! Bem-vindos a Portimão, à pérola do sul de Portugal, onde o sol brilha sobre as águas cristalinas do Oceano Atlântico. Esta cidade surgiu na sequência de um pequeno centro de pescadores e a sua atividade económica tem sido desde sempre muito ligada à pesca e à indústria conserveira. Portanto, na cidade existem vários portos, como este, chamado Vasco da Gama. E neste momento estamos aqui no Cais Vasco da Gama, não é, Cristina? Verdade, onde hoje em dia partem daqui os passeios turísticos, não é? Para se ver a linha da costa, algumas grutas, mas onde antigamente e até depois da Grande Guerra, até os anos 40, 50, era aqui o porto de pesca, na realidade era aqui que desembarcavam a sardinha, depois é utilizada para a conserva, porque a cidade de Portimão era justamente afamada no mundo inteiro, pela qualidade das suas conservas. Existiam 22 fábricas. Que chegavam a empregar 4.000 pessoas. Era uma indústria muito importante e utilizavam a sardinha como produto base. E esta grua também fazia parte da fábrica? Não, fazia parte da estrutura portuária e era mesmo uma grua, disse muito bem, porque normalmente os barcos não conseguiam chegar mesmo perto aqui do porto, especialmente quando estava a maré baixa, portanto os barcos tinham que ficar junto ao meio do rio, não é? Atracavam ali ao meio e depois tinham que descarregar os produtos para uma barcaça, um bote mais pequeno, então esse bote é que trazia os produtos aqui para junto ao porto e então eles eram içados através desta grua, não é? Do barco para o cais, para que serve uma grua. Mas esta é bastante antiga e foi construída numa fábrica que também ajudou, ou foi a fábrica que abriu o canal do Panamá, que é uma coisa interessante, enfim, como curiosidade de saber que temos ligados ao canal do Panamá através destas estruturas portuárias que eram utilizadas também em Portimão. E agora, hoje em dia, já não funciona esta grua, só está aqui para demonstrar, não é? Sim, é uma peça de museu, no fundo, ela foi até trazida para aqui e foi recuperada pelo próprio Museu do Portimão. E bom, e agora serve de suporte a ninhos de cegonhas. Pois é, isso que eu ia dizer, é uma boa casa aqui para as cegonhas, tem uma boa vista com certeza. Sim. O rio Arade desde sempre desempenhou um papel fundamental na região, sendo um importante meio de transporte e comércio em épocas passadas. Nas suas margens encontramos o Clube Naval de Portimão, fundado em 1960, que ao longo do tempo promove o desenvolvimento de atividades náuticas. A Marina de Portimão é outro ponto de partida comum para este tipo de atividades.
onde várias empresas de turismo têm os seus barcos atracados. Os passeios de barco que partem de Portimão oferecem uma visão única e encantadora das paisagens algarvias. A viagem até à Gruta de Benagil é considerada a atração mais visitada de todo o Algarve. Saindo de Portimão, a viagem leva no mínimo 30 minutos, dependendo do tipo de embarcação, pois existem muitas opções. Pode fazer o passeio de barco, de lancha, catamarã e até mesmo de caiaque para os mais aventureiros. As viagens, porém, são apenas realizadas se as condições marítimas assim o permitirem. No caso de hoje, não tivemos muita sorte. Mas a questão é, afinal, o que torna esta gruta tão famosa? Trata-se de uma formação rochosa única, com uma abertura no teto conhecida por Olho da Gruta de Benagil. Esta abertura permite a entrada de luz e cria um cenário deslumbrante no interior da gruta. O guia Michelin considerou a Gruta de Benagil a 15ª gruta mais bonita do mundo. E não fica por aí. A Microsoft também a homenageou, utilizando uma fotografia do interior da mesma para criar um screensaver para o Windows 10. Portanto, quando vier até ao Algarve, não deixe de visitar a Gruta de Benagil, pois ficará surpreendido. E nós estamos de volta à cidade de Portimão, pois ainda há muito mais por descobrir. Então, vamos lá! Tivemos a oportunidade de descobrir ao longo destes programas que a pesca da sardinha foi essencial para a economia desta região durante muitos anos. Para além disso, também influenciou a cultura e a tradição da cidade, como o Festival da Sardinha que decorre todos os anos. Já na Casa dos Pescadores, a rotunda homenageia o trabalho da mulher conserveira, uma obra de autoria de Paula Espanha. E agora vamos até ao coração da cidade, até à Praça da República. Foi complicado para estacionar o carro. Mas pronto, existe aqui um parque subterrâneo, se você quiser vir até a Praça da República, que é onde nós vamos, existe este parque que fica mesmo por baixo da Praça da República e nós vamos agora mesmo para lá. Agora sim, na Praça da República. Cristina, qual a importância desta praça? Praça da República, no fundo, é a porta de entrada da zona histórica da cidade de Portimão, sendo que, infelizmente, e devido ao terremoto de 1755, muito do que era a estrutura medieval da cidade e mesmo aquele porto antigo desapareceu completamente. Portanto, vemos muito pouco, não só em Portimão, mas em todo o Algarve, praticamente, do que seria as antigas cidades e vilas anteriores ao terremoto. Mas dentro aqui, já nesta cidade, e nesta praça, vemos um edifício importantíssimo, que é o antigo colégio. Exato, o antigo colégio jesuíta. No fundo era uma escola, não é? Os jesuítas estavam muito ligados ao ensino. O edifício em si também foi bastante afetado com o terremoto em 1755. Portanto, toda aquela parte superior teve de ser reformulada, mas a igreja ainda é visitável. Tem horários de abertura, ela fecha a hora de almoço, mas pode-se visitar e vale a pena porque é das igrejas mais bonitas aqui no Barlavento Algarvio, talvez com exceção em Lagos da igreja de Santo António. Mas é uma igreja também chamada estilo chão, portanto por fora é bastante simples, mas por dentro tem talha dourada, altares lindíssimos com retábulos, portanto vale mesmo a pena começar a visita exploratória do centro histórico visitando a igreja do antigo colégio jesuíta. Portanto, antigamente era o colégio dos jesuítas e hoje em dia é uma igreja aqui na Praça da República, que também é um ponto de encontro de tsunamis. Se por acaso, que não vai acontecer, vier um tsunami aqui para a costa algarvia, aqui em Portimão, o ponto de encontro é aqui na Praça da República, porque estou a ver ali um sinal.
que é o ponto mais alto aqui, não é? Sim, sim, estamos muito perto do ponto mais alto, o que não deixa de ser uma boa referência, porque aquilo que afetou mais a cidade, na realidade, não foi o terremoto, mas foi o tsunami em 1755. E para você que só chegou agora, estamos na cidade de Portimão. Conhecemos o passado e o presente da economia desta cidade tão ligada ao mar, como as viagens até Benagil, o local mais visitado de todo o Algarve. No coração da cidade, na Praça da República, iniciamos o nosso roteiro pela cidade histórica de Portimão. Fique connosco! Praça da República, estamos a subir até à Igreja Matriz de Portimão, igualmente conhecida por Senhora da Conceição. Construída no século XV, passou por várias reconstruções ao longo dos séculos, devido a terremotos e incêndios. E ainda aqui no ponto alto de Portimão, na colina, ainda mais acima, mesmo ao lado, a Igreja Matriz de Portimão, que tem assim um estilo parecido ali com o Colégio dos Jesuítas, antigo Colégio dos Jesuítas, não é? Sim, porque ela na realidade também foi muito afetada pelo terremoto em 1755 e foi restaurada no mesmo período, portanto nos finais do século XVIII, daí que a estrutura seja muito semelhante, a estrutura arquitetónica, mas o portal, a entrada principal da igreja é gótico, se repararem, o arco em ogiva, portanto sobreviveu. É original, então. É original, sim, é original. A Igreja Matriz, porque era a igreja mais importante, e é a igreja mais importante de Portimão. E fica, de facto, dentro do centro histórico. A cidade tinha uma muralha, construída já num período bastante tardio. Já não há nada? Há um troço de muralha, mas para se poder ver temos que entrar dentro de um hostel. Bom, enfim, pode ser que deixem entrar. Vamos passar daqui a pouco à porta e vou mostrar onde é. Mas é uma muralha um pouco estranha, porque foi construída num período em que já não havia guerras contra Castela, por exemplo. Portanto, as muralhas em Portugal foram muito construídas ou no período árabe, no século X, por causa das incursões dos vikings ou dos normandos, também se pode chamar assim, ou então no contexto daquelas guerras fernandinas, portanto, no final do século XIV. Esta aqui é um período ainda posterior a isso. E poderá ter a ver com o facto também do corso, portanto, os corsários que vinham, os mouros, fazer raids nesse contexto. Era a altura do Dom Afonso V. E foi nessa altura que este pequeno lugar foi constituído em foral, não é? Porque tinha um mercado. Diz-se que foram 40 homens importantes deste porto, era um porto de mar, não é? O Porto Grande dos romanos, que pediram ao rei Dom Afonso V para lhes dar foral. E era uma vila. Primeiro chamava-se São Lourenço da Barrosa. Portanto, Portimão já teve outro nome? Sim, já teve outro nome. São Lourenço da Barrosa. Exato. Depois, mais tarde, o nome evoluiu para Vila Nova de Portimão e depois só no século XX... Como ficou cidade, não é? Exato. Tiraram o vila... Exato, ficou só Portimão e a cidade foi constituída a 11 de dezembro, ainda é o feriado municipal, não tem a ver com o santo. É o feriado, celebra-se a elevação da vila à cidade em 1924. Interessante. Sim. Portanto, para quem não sabia, Portimão já teve outros nomes, não é? Sim. Este é o terceiro oficial. É o terceiro nome oficial, sim, da cidade. É tão bom ter uma guia ao nosso lado que nos conta estas coisas, não é? Por isso aproveitem que este programa tem muito para dizer. Imaginem
sabem que antigamente existia aqui uma muralha ao redor da cidade. Agora estamos muito ansiosas para ver se conseguimos mostrar para vocês o resto da muralha da cidade de Portimão. Vamos lá! Estamos felizes porque deixaram-nos entrar aqui no hostel para ver a antiga muralha, que é esta parede aqui. Sim, no fundo o que acontecia era que as pessoas utilizavam as muralhas antigas quando já não tinham a sua função como uma parede das casas, e então elas têm sido descobertas. Em alguns casos temos sorte, elas ainda já estão mais ou menos preservadas, outras vezes já não há forma de as ver. Mas com estas remodelações nestas casas antigas tem acontecido encontrarmos ainda, não só aqui em Portimão, também em outras cidades, parte das antigas muralhas. E foi o caso deste hostel. Quem diria, se eu estivesse aqui como hóspede, eu ia estar aqui a beber um café sem saber que isto é os restos da antiga muralha medieval. Sim. Interessante. Sim. Neste mapa consegue ver exatamente onde estava rodeada a antiga muralha na cidade de Portimão. Depois deste achado arqueológico, vamos seguir até ao Jardim 1º de Dezembro. Descendo aqui da colina, chegamos até um jardim que se chama 1º de Dezembro. É que é o dia da independência de Portugal. E Cristina, porquê é que decidiram homenagear aqui com este nome, este belo jardim? Ainda tem a ver com o facto de um dos nossos presidentes da República, Teixeira Gomes, ter nascido aqui em Portimão. E na altura do Estado Novo resolveu-se fazer uma homenagem ao presidente, utilizando a decoração para o jardim, momento-chave naquilo que é a evolução da nacionalidade portuguesa. Começando desde logo com o Tratado de Zamora, não é? 1143, depois vários episódios-chave, a implantação da República, também a primeira Constituição Portuguesa em 1820, a Batalha de Aljubarrota, eu lembro-me assim alguns, e também, evidentemente, a aclamação de Dom João IV no dia 1º de dezembro. E é por isso que o jardim se chama 1º de Dezembro. E está tudo aqui representado nos bancos em azulejo. E cada episódio destes que tão importantes para a história de Portugal. É verdade, é verdade. E também se encontra aqui o Teatro Municipal, que é um edifício imponente e importante. E uma coisa que não tem muito a ver com a independência, não é nada disso, mas é aqui que também está a pastelaria mais famosa de Portimão, onde podemos degustar os famosos doces regionais de maçapão, aqueles com as frutinhas, não é? Todos bonitinhos, que se encontram também aqui nesta praça, também é importante referir. E também, se não me engano, a Casa-Museu, não é, do Manuel Teixeira Gomes? Sim, sim. Aqui ao redor, que foi o tal senhor, não é? Que sim. Foi dedicado aqui. Presidente da República, sim. E também neste jardim tem um café para desfrutar na esplanada e também ocorre concertos, como está a correr hoje, que é uma tuna, não é? Que está aqui a alegrar o nosso dia. Com história em cada banco do jardim, quando vier a Portimão, aproveite e passe por este local, pois para além de todas as memórias do passado, pode desfrutar das belas paisagens deste refúgio verde no meio da cidade. E depois, quem sabe, terminar o seu passeio pelo jardim com uma visita ao teatro. Ou, se preferir, também pode visitar a Casa-Museu de Manuel Teixeira Gomes. E como a pastelaria dos doces regionais também se encontra aqui, não vamos perder esta oportunidade.
tal como a Cristina referiu ali no jardim, que aqui havia uma casa, um café na verdade, não é? Que vendia os doces típicos do Algarve, de Portimão principalmente. Então nós decidimos entrar para lhes mostrar quais é que são estes doces, não é? E estão mesmo aqui à nossa frente, são muito engraçados, principalmente aqui o porquinho. Sim, a doçaria Arade, como se chama esta casa, tem vários tipos de doces regionais algarvios, alguns mais desta zona do Barlavento, como os doces de maçapão. Estes doces de maçapão são de origem árabe, isso definitivamente, e é uma pasta de amêndoa com açúcar, evidentemente, e clara de ovo para poder moldar-se. E, bom, também existe, entretanto, noutros países, mas no Algarve é muito curioso porque eles fazem pequenos bolinhos em forma de animaizinhos, em forma de laranjas, que são típicas do Algarve, vegetais. Portanto, e são estes 4 docinhos que vemos aqui. Então estes doces já são bastante antigos ainda, desde os tempos dos árabes, Sim. Aqui do Algarve? Foram introduzidos na época muçulmana. Estamos a falar de que século? Século X, X1. Bastante antigos. Sim, estes doces à base de amêndoas e de açúcar. E estes são à base de quê? Estes são de figo, que é muito tradicional também do Algarve. É pasta de figo, na realidade, e depois misturado com amêndoas, misturado com chocolate. Portanto, aqui nesta doçaria depois fazem pequenas variações àquilo que é só a base, que é a pasta de fígado. Mas de fígado, peço imensa desculpa, de figo. Figo. Peço imensa desculpa. Mas também são típicos desta casa. E também é de origem árabe ou já tem outra origem? Sim, a pasta de figo também é de origem árabe. Portanto, mesmo. E sabe bem com o café, como a Ina está a tomar. Com a água, com um copo de água para quem gosta do simples, principalmente nos dias de calor. E eu, que gosto muito de licores, para quem gosta de licores também, diria que o licor de alfarroba, que é típico do Algarve, também seria uma boa adição aos doces. Olha, eu vou ser saudável hoje e vou comer uma cenoura, está bem? Vamos ver como é que eles são por dentro. De certeza que vocês já conhecem, eu é que não. Sabe a amêndoa? Amêndoa. Mas uma laranjinha também é saudável, Alina. Pois é, eu também acho que sim. O porquinho fica para ti. E para vocês ficou o chocolate. O chocolate não, o figo. Figo com engana. chocolate. Sim. E você, já provou estes doces regionais? Poderá encontrá-los na Pastelaria Arade, conhecida pela doçaria regional desde 1929. A cidade de Portimão é uma combinação harmoniosa entre o passado e o presente, entre o mar e a herança cultural. Pensa que já vimos tudo nesta cidade? Portimão ainda tem mais por descobrir. Nós vamos continuar no próximo programa. E no próximo programa continuamos pela cidade de Portimão. Já pensou em assistir a uma corrida de carros? E saltar do paraquedas com uma vista incrível da cidade? Perto de Portimão, também vamos até à vila de Ferragudo. E não ficamos só por aí.